Olá, minha gente querida, o programa Eu e Você está de volta, o meu boa noite a todos. E o programa de hoje será um programa especial porque ele atende à vontade dos nossos telespectadores. Reapresentaremos um assunto levado ao ar na semana passada e que foi objeto de muita polêmica, mas também muito oportuno, que é a questão da obrigatoriedade do voto no Brasil. Inclusive, fomos às ruas saber até que ponto a população ainda aceita esta imposição nacional. Em seguida, apresentaremos uma entrevista inédita com o grande cardiologista Jacó Fux e finalizaremos o programa reapresentando um assunto indicado por um de nossos telespectadores no início deste ano e que teve grande repercussão, que foi sobre os judeus negros no mundo e um pouco de sua história. E vamos em frente com o nosso primeiro assunto de hoje. Um assunto que eu considero extremamente importante, pois por muito tempo, ao ligarmos o nosso aparelho de televisão, talvez durante um mês aproximadamente, assistíamos à convocação dos cidadãos que não estavam em dia com a justiça eleitoral a fazê-lo. Parece que havia 1,5 milhão de eleitores em falta com a justiça eleitoral. E somente aproximadamente 130 mil regularizaram sua situação. Mas aí, Pedro e Gerson, vem a pergunta, que não pode calar. Que democracia é essa que te obriga a votar de 2 em 2 anos, às vezes até 2 vezes quando tem segundo turno, e se você não o fizer, ou então deixar de pagar uma multa, depois você acaba tendo a sua cidadania totalmente violada, pois terá o título de eleitor cancelado, não poderá tirar cédula de identidade ou passaporte e desta maneira não pode viajar e aí fica violado também um dos direitos mais fundamentais de nossa existência, que é o de ir e vir. E mais, não poderá acessar a escola ou universidade pública, tampouco participar de acesso a cargos públicos. Vejam, aí volto a perguntar, numa verdadeira democracia, isto é correto? Claro que não. Nós fomos às ruas, ouvir o que a população pensa e já alerto que o resultado colhido junto à população demonstra uma tendência forte que deve, desde já, nos levar a uma séria reflexão. Vamos lá, vamos assistir. Eu sou contra o voto obrigatório. Eu acho que as pessoas têm direito de querer votar ou não. Eu sou contra o voto obrigatório, sim. Porque eu acho que tem que ir às urnas pessoas que estão preparadas para votar, para escolher o seu candidato. E só vai quem quer, né? Isso seria o ideal. Se o povo fosse mais culto, não precisaria do voto obrigatório. Mas como ele não é culto, então precisa do voto obrigatório, porque senão ninguém vai votar. Acho que é uma ditadura, né? A gente ter obrigação de votar. Sou a favor, mas acho que todo mundo tem que votar. Ai, totalmente contra. Acho que você tem que votar quando você está a fim de achar que você faz alguma diferença. Quando você não acredita mais nisso, não tem que fazer, né? Quando você é obrigado a fazer alguma coisa, você não se conscientiza muito bem daquilo que você está fazendo. Você faz automaticamente, você faz porque é mandado fazer, é obrigado a fazer. Se você pensa numa coisa que você precisa fazer para o bem comum, então acho que você se torna mais consciente e se informa melhor do que você tem que fazer e para quem você deve dar o seu voto. Vocês viram, Gerson e Pedro também assistiram com muita atenção, que se o voto fosse facultativo, claro que somente iriam votar aqueles que acreditassem que com sua escolha poderiam mudar e corrigir uma porção de coisas. A começar pelo comportamento dos políticos, que teriam muito mais preocupação com a sua atuação, com a prestação de contas de seus atos, e também o cidadão iria às urnas e votaria com consciência, por convicção, não por medo de pagar uma multa ou mesmo porque perderá o pleno gozo dos seus direitos civis.
Gostaria de ouvir você, Gerson, você, Pedro, também, sobre o que pensam sobre o assunto. São contra ou a favor do voto obrigatório? Tereza, claro, também sou contra o voto obrigatório. E não tenho dúvidas, mascara o real interesse da população na eleição e por tudo que você apontou. O voto obrigatório é um descrédito e ofensa à expressão direito de voto. Pois se posso anular meu voto ou votar em branco, porque sou obrigado a ir às urnas. Numa democracia formal, o eleitor vota se quiser, se achar que algum candidato pode representá-lo. Saibam que entre as 10 maiores economias do mundo, o Brasil é o 7º colocado e o único onde o voto ainda é obrigatório. Se o governo tivesse a coragem de fazer um plebiscito sobre o assunto, ele viria a resposta do povo como nós ouvimos há pouco. E as razões que levam o cidadão a não querer votar, todos conhecemos: frustração e decepção. Veja, por exemplo, como é possível a Comissão de Justiça da Câmara Federal ter em sua composição mensaleiros condenados pelo Supremo Tribunal Federal, como José Genuíno, João Paulo Cunha e o conhecido Paulo Maluf. Como aceitar a manobra casuística do governo Dilma de boicote à criação de novos partidos, simplesmente para eliminar futuros adversários, como a Marina Silva? A presidência do Senado é ocupada pelo Renan Calheiros. Precisa mais exemplos para desestimular o cidadão brasileiro a votar? Então, como puni-lo com a obrigação de votar? Acho que está na hora de uma forte mobilização nacional para acabar de vez com o voto obrigatório. A democracia exige o voto facultativo. É um absurdo. Concordo com vocês, concordo com a maioria dos entrevistados. O voto deve ser facultativo, como é nas democracias mais avançadas, como foi lembrado aqui pelo Gerson. O Brasil forma entre as maiores economias do mundo e é o único país a manter o voto obrigatório. O eleitor deve ter a faculdade de votar se desejar. Se não desejar votar, transfere essa obrigação e deixa para outros decidirem por ele. Ele não pode ser compulsoriamente levado às sessões eleitorais. Não é democrático e significa até uma atitude superada no tempo que precisa ser mudada. O plebiscito seria a forma mais adequada para resolver essa questão. Bom, minha gente, mas para satisfação nossa, participa do nosso programa hoje o grande cardiologista e estudioso nas questões que se referem ao coração, o nosso querido Dr. Jacó Fux. Dr. Jacó, o nosso programa hoje se sente especialmente honrado com a sua presença. Eu que agradeço a honra do deputado Gerson Berg, da vereadora Tereza Berg, nos terem convidado para esse programa. Muito obrigado. Bom, doutor Jacó, mas nós já vamos começar explorando seus conhecimentos. Sabemos que uma das maiores causas de morte no mundo está relacionada aos problemas cardíacos, não é verdade? É verdade. Cerca de 30% das mortes, em geral, são devidas a doenças cardiovasculares. É necessário, devido a isso, uma integração entre o Serviço de Saúde municipal, estadual e federal, na tentativa de levantar qual a população que é mais sujeita a esses riscos e tratar de modo firme e contínuo a hipertensão arterial, diabetes mellitus, a obesidade, o aumento do colesterol, o aumento de triglicerídeos, a diminuição do HDL, evitar a vida sedentária, parar de fumar. Isso é importante, não é só fazer mutirão e tratar naquela ocasião, você vai tratar a hipertensão. É preciso um tratamento contínuo.
E o tratamento contínuo, levando à diminuição desses fatores de risco cardiovasculares, irá diminuir muito a mortalidade cardiovascular. Olha, essa sua colocação é perfeita, até porque o sistema público de saúde está realmente um caos e deveria existir esta integração dos três poderes, como o senhor citou muito bem, principalmente na questão da prevenção. Infelizmente, as pessoas de baixa renda dificilmente têm acesso a um serviço digno de saúde. Mas eu gostaria, doutor Jacó, que o senhor nos falasse sobre os problemas que levam ao aparecimento da questão cardiovascular. A causa mais frequente dos problemas cardiovasculares é a aterosclerose. É uma doença insidiosa que leva décadas e a sua abertura pode ser por eventos fatais, súbitos ou mutilantes. A placa de ateroma, ela progressivamente vai invadir os vasos sanguíneos. Com o tempo, pode levar ao infarto, acidente vascular cerebral, alterações vasculares periféricas também. Essa placa de gordura que se incrusta dentro dos vasos sanguíneos, ela tem dois tipos. Pode ser uma placa dura, que dificilmente se rompe, mas na maioria das vezes são as placas moles de gordura, líquidas, que elas se rompem e provocam a obstrução do vaso coronariano. Além disso, a aterosclerose é um processo inflamatório. Para você produzir aterosclerose, você tem que ter aquilo que a gente chama de fatores de risco cardiovasculares. Os principais são a hipercolesterolemia, a hipertriglicerinemia, o diabetes mellitus com fator aterogênico muito forte, a hipertensão arterial maltratada ou não tratada, a obesidade e a vida sedentária também pode piorar tudo isso. Além disso, o tabagismo piora e o HDL baixo também não são bons e são fatores de risco cardiovascular e que devem ser corrigidos. Doutor Jacó, eu gostaria que o senhor me dissesse o que é o infarto agudo do miocárdio. Mas é muito comum pessoas que têm boa saúde, acham que não têm problemas de hipertensão, simplesmente morrem de repente, até dormindo. Quais são os sintomas que podem levar ao infarto agudo do miocárdio? O quadro agudo do infarto do miocárdio é um quadro com um doente se queixando de dor intensa reto-external, muitas vezes irradiado para os braços, com fraqueza nos braços, pode irradiar para as costas, pode surgir dor epigástrica intensa, vem acompanhado geralmente de sudorese, quer dizer, paciente que molhou a camisa, e muitas vezes com náuseas e vômitos. Esse é um quadro agudo do infarto. Mas todo quadro agudo, ou quadro de infarto agudo, na maioria das vezes vem precedido de pródromos, quer dizer, sintomas que mostravam que esse doente já era um coronariano. Ele tem história de angina. Como é essa história de angina? Ele normalmente tinha dor quando caminhava e parava, melhorava a dor. E quando ele coloca o nitrito sublingual, a dor geralmente alivia. Eu trouxe um modelo de coração, só mais ou menos para explicar. Esse é o modelo de coração, vocês estão vendo o coração, como se estivesse dentro do meu peito. Aqui por fora vocês veem artérias coronárias. E eu vou dar um corte sagital no coração. O que é que nós vamos ver? Que aqui tem o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, a válvula mitral, a válvula tricúspide, a aurícula direita, a aurícula esquerda. Aqui seria a artéria pulmonar e aqui a válvula aórtica. Então, cada pedacinho desse de coração, do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito, ele é vascularizado pelas artérias coronárias, pela coronária direita, pela descendente anterior e pela circunflexa. Se uma delas obstrui, parte desse músculo cardíaco, do lado direito ou do lado esquerdo, se perde, podendo provocar consequências muitas vezes fatais ou complicações mecânicas muito importantes. Quais sejam? Você pode ter perfuração do septo interventricular no infarto agudo, que é um quadro grave. Você pode ter perfuração dessa parede do ventrículo, um infarto muito extenso, levando a uma quantidade enorme de sangue no pericárdio, levando a um tamponamento cardíaco. E pode também ter uma ruptura desse músculo papilar, que é vascularizado pelas artérias coronárias, levando a uma insuficiência mitral aguda, que é outro quadro temível na complicação do infarto agudo do miocárdio. Além do choque cardiogênico, que é um quadro muito grave. Então, eu acho que a prevenção do infarto do miocárdio é ponto principal
para evitar esses eventos cardiovasculares. Um atendimento também pronto. Dr. Jacó, uma aula maravilhosa, mas eu vou aproveitar e explorar mais um pouquinho. Nós sabemos que as pessoas vítimas do infarto agudo, elas ficam com uma área do coração lesada. Existe tratamento para diminuir estas complicações? Existe. O paciente com infarto agudo do miocárdio, ele precisa ser prontamente atendido. O tempo principal vai de 90 minutos, desde o início da dor até a entrada no cateterismo, esse é o tempo ideal, com tolerância até 2 horas, às vezes até 6 horas. À medida que vai o tempo passando, em que pese ter sido feito cateterismo, abertura da artéria no infarto agudo, o subagudo, e a abertura dessa artéria, muita área já necrosou. Então, os primeiros 90 minutos, 2 horas, são importantíssimos para salvar aquele miocárdio que vai ser lesado. Nós temos várias maneiras de tentar salvar esse miocárdio. Uma, naqueles centros que não existe possibilidade de você fazer um cateterismo de urgência, em que não tem uma equipe especializada, existe o trombolítico. O trombolítico é um remédio que é injetado na veia e que dissolve o trombo. Naqueles que existe possibilidade de fazer o hemodinâmico, o cateterismo com dilatação e colocação de stent, é importante que o tempo seja de 90 a 2 horas no máximo. 6 horas ainda é tolerável. Área necrosada. Numa situação, digamos, em que o paciente não recorreu ao atendimento, é uma área definitivamente irrecuperável? Área necrosada é área necrosada. Você tem muitas vezes infarto que a gente chama de não transmural. Transmural é que atravessa toda a parede do ventrículo, vamos dizer assim. É de um lado a outro. E tem um infarto que pega só um pedaço. Então, o que acontece na maioria das pessoas que infartam? A parte sã, com o exercício, com reabilitação cardiovascular, aquela área boa que ficou, consegue recuperar e manter, às vezes, um débito cardíaco muito bom. Ele consegue levar uma vida normal. Dr. Jacó, muito obrigada pela sua presença no nosso programa, que foi muito enriquecedora. Tenho certeza que os nossos telespectadores aprenderam muito hoje, como eu também, e espero contar com a sua presença em outras oportunidades. Eu que agradeço, eu me sinto muito honrado, como já falei no início, com a senhora, a vereadora Tereza Guerra, com o deputado Gerson Berger. Vocês são ícones, baluartes na política construtiva desse país, entendeu? Principalmente do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Eu não poderia deixar de agradecer a todos vocês que nos dão o privilégio de nos assistir, participam dos temas, enviam mensagens de aplausos e críticas também, que são importantes, mas especialmente aqueles que sugerem assuntos que na maioria das vezes nós aceitamos e apresentamos aqui no programa. E é exatamente isto que faremos hoje ao abordarmos um tema muito interessante que chamaremos Negros e Judeus, enviado pelo amigo telespectador Leone Aldenstein, principalmente porque existe a ideia quase que generalizada de que todos os judeus são brancos. E esquecemos que os judeus têm sua origem na Mesopotâmia. Podemos afirmar que existem diversos grupos de judeus negros e sua organização como povo, como uma religião estruturada, se dá após a saída do Egito sob a liderança de Moisés. Durante o Êxodo, muitos egípcios que são negros se juntaram aos judeus, constituindo desde então parte inseparável do povo. A Bíblia, Gerson, menciona que a esposa concubina de Abraão, Agar, era egípcia, assim como também a própria esposa de Moisés, Tsipora, que era negra. Não podemos deixar de destacar a rainha de Sabá, que de sua união com o rei Salomão deu origem aos judeus etíopes. Na Etiópia, eles formaram uma comunidade fechada que preservava intactos usos e costumes
de mais de 2000 anos atrás. Eles foram localizados pelo missionário britânico Joseph Halevi em meados do século XIX, mas somente em 1947 foram considerados judeus pelos rabinos-chefes de Israel. Constatou-se então que têm sua origem na tribo dos Falashes, segundo dizem, oriundos da tribo perdida de Dan, que foi fundada por Renelik, filho do rei Salomão, com a rainha etíope de Sabá. Vejam que história a dos judeus etíopes, pois durante milênios respeitaram o Shabat, mantendo rígidas as leis e rituais como eram descritos na Torá. E o curioso é que, até a segunda meada do século XIX, os judeus etíopes imaginavam que todos os judeus eram negros, pois ao serem localizados e visitados pelo estudioso Joseph Halevi, com desconfiança e incrédulos, perguntaram: "O senhor é judeu?" E ainda acrescentaram: "Mas como pode ser judeu se é branco?" Somente se convenceram depois que Halevi mencionou a palavra Jerusalém. Os Falashes haviam sido separados de outros judeus por milhares de anos e nenhum havia saído do seu vilarejo. Essa história, que é muito interessante, como eu disse há pouco, fica ainda muito mais emocionante com o fato de Israel ter agido de uma forma tão humana no resgate desses irmãos, não é, Gerson? Tereza, os etíopes viviam na Etiópia até a Grande Seca de 1985, quando, para salvar-lhes a vida, Israel montou a Operação Moisés para tirá-los secretamente via aérea. E para isso montou 25 aviões Jumbo que participaram dessa operação. Inclusive, há um fato curioso, registrado no livro The Records, o Guinness. Um dos jumbos, que deveria levar 500 etíopes, levou nada mais, nada menos que 1087 pessoas, demonstrando o empenho e vontade de Israel em salvar seus irmãos negros etíopes, ressaltando que ao longo dos anos a comunidade de judeus negros da Etiópia já chegou a 80 mil em Israel, existindo ainda 18 a 26 mil judeus retidos pelo governo africano da Etiópia. Uma pena, pois os judeus etíopes que foram para Israel, além de terem chegado com casos fisiológicos de nutrição semelhantes aos encontrados nos sobreviventes dos campos de concentração, problemas de doenças, hoje eles são parte integrante da sociedade israelense. Lembrando que Israel foi o único país a retirar negros da África para lhes dar vida, conforto, estudo, trabalho, cultura e dignidade. O assunto é muito interessante, merece um outro capítulo, pois além desses judeus negros, etíopes, que tiveram origem na tribo dos Falashes, há também um outro povo africano, muito antigo, da tribo dos Lembas. Além dos Abai-Udaias de Uganda, e os Igbos da Nigéria e o grupo Tutsis de Ruanda, isto apenas na África, sem falar dos judeus da Índia e dos afrodescendentes americanos. Um nome de destaque é Sammy Davis Jr., vocês se lembram, amigo do Sinatra. E há aqueles que dizem que o presidente Obama tem uma ascendência judaica. Dizem. O judaísmo, ao contrário do que afirma a propaganda antissemita, nunca foi racial. Existem judeus chineses,
índios, americanos, nativos, japoneses, africanos. E não há nenhuma razão para que uma pessoa negra não possa ser judia, pois existem milhares de judeus negros, como acabamos de explicitar. Pois é, minha gente, vocês assistiram aí ao finalzinho do nosso programa, assuntos que nós já havíamos apresentado antes e que eu quero desde já agradecer aos queridos telespectadores que nos enviaram mensagens, e-mails, telefonemas, solicitando que os assuntos fossem reapresentados. E no próximo domingo, como acontece semanalmente, nós teremos a presença do jornalista Pedro do Couto, do nosso querido deputado Gerson Berger e um programa sensacional e inédito. Até a próxima semana, às 8 horas da noite. Um beijo muito carinhoso para todos e até lá!